E aí, galerinha, beleza? Bom, nas últimas aulas tratamos sobre a escala cartográfica e vocês fizeram a prova. Eu senti ainda muitas dúvidas sobre esse tema, então decidi fazer uma apresentação um pouquinho diferente. Então, hoje vamos tentar entender o que é a escala cartográfica. Primeiramente, devemos definir o que é a escala. Escala cartográfica é uma relação entre uma medida ou distância gráfica, ou seja, no desenho, e uma distância ou medida real, no mundo real. Aqui no nosso exemplo, a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, na realidade, como está indicado aqui no planeta, é de 500 quilômetros, certo? No nosso mapa, essa distância ela é reduzida. Por quê? Eu não vou conseguir colocar uma reta de 500 quilômetros numa folha de sulfite, certo? Então eu tenho que reduzir, tenho que criar uma distância gráfica. No nosso mapa, 500 quilômetros tornaram-se 5 centímetros. Isso nos faz chegar à ideia que, a cada 1 centímetro nesse mapa, 100 quilômetros na realidade. Importante, aqui eu disse para vocês, olha, 5 centímetros no meu mapa, 500 quilômetros na realidade. No mapa, vai estar indicado para vocês qual é a escala. Como que vai estar lá desenhado no mapa? Pode estar de dois modos, o modo gráfico ou a escala numérica. Como que é a escala gráfica? Seguinte, você desenha uma barra, nessa barra você indica quanto que cada centímetro equivale na realidade. Então, na parte de cima da barra, eu coloco a distância na realidade. Nesse caso aqui, eu coloquei 100 km, 200 km, 300, mas o mapa pode vir qualquer distância. Pode vir 1.000 km, 5.000 km, 3.000 km, tanto faz. E como que eu uso agora? Então, parte de cima, distância real. Na parte de baixo, eu coloco a régua. Na minha régua, olha só, a cada 1 centímetro, em 1 centímetro eu tenho 100 quilômetros. 2 centímetros no mapa eu tenho 200 quilômetros. 3 centímetros no mapa eu tenho 300 quilômetros na realidade. 4 centímetros no mapa, 400 quilômetros na realidade. 5 centímetros no mapa, 500 quilômetros na realidade. E essa barra aqui do lado tem alguma diferença? Não, só o desenho. A escala gráfica ela pode ser desenhada de várias formas, sempre respeitando o padrão. Uma barra, distância real em cima, e embaixo você consegue colocar a régua. Então aqui, ó, para provar, mesma coisa, só mudou o desenho da barrinha. Bom, qual que é o outro modo? É a escala numérica, certo? Seguinte, como funciona a escala numérica? É sempre 1 para alguma coisa, 1 centímetro para uma distância real em centímetro. Porque esse 1 centímetro aqui, ele representa uma parte do real. Que parte do real ele representa? 10 milhões de centímetros. Quer dizer que o real foi reduzido 10 milhões de vezes para caber em 1 centímetro. A escala numérica pode ser indicada de modo de fração também. 1 sobre 10 milhões. 1 é o numerador, 10 milhões o denominador. Só que é o seguinte, eu pergunto ao Astrogildo, nosso querido colega. Astrogildo, qual que é a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro? Aí ele me fala, segundo a escala, são 50 milhões de centímetros. E aí eu falo, tá, o que isso significa? Galera, a gente nunca vai ficar falando as distâncias em centímetros na realidade. A gente sempre fala em metros ou quilômetros. Então, sempre que você tem uma escala numérica e você quer descobrir uma distância no mapa, quanto que ela significa na realidade, então vamos lá. Medir 5 centímetros no mapa, deu 50 milhões de centímetros. Quero saber quanto que são aí esses 50 milhões, esses 10 milhões. Tenho que converter, fazer a conversão de unidades. Se está em centímetro, para passar para metro, eu divido por 100. Se está em metro, eu quero passar para quilômetro, eu divido por 1000. E o caminho inverso, de quilômetro para metro, multiplico por 1000. De metro para centímetro, multiplico por 100. Por exemplo, nessa escala aqui, 10 milhões de centímetros dividido por 100, 100 mil metros. 100 mil metros dividido por 1000, 100 quilômetros. A escala é cada centímetro no mapa equivale a 100 quilômetros.
Lembrando que é só um exemplo. A escala pode estar 1 para 10 mil, 1 para 20 mil, 1 para 30 milhões, tanto faz. Esse foi o nosso exemplo. A escala gráfica, ela é muito importante por um detalhe, e eu acho que isso complicou a visualização de alguns de vocês nas últimas aulas, porque estamos trabalhando à distância. É o seguinte, a escala gráfica é uma barra, certo? Essa barra indica uma distância na realidade usando a reguinha. Aqui na folha de sulfite, um exemplo aqui, a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é 5 centímetros no mapa. Então, por quê? Cada centímetro nesse mapa é 100 km, 5 centímetros, 500 km na realidade. Se eu aumento esse mapa, eu imprimo numa versão maior, como um pôster, certo? Que eu vou pendurar na parede da minha casa. Essa distância vai aumentar, porque o mapa ficou maior. Essa distância virou 15 centímetros. Então, o que eu faço? Quando eu olho a escala gráfica, agora não é mais 1 centímetro significa 100 km. 3 centímetros significam 100 km. 6 centímetros significam 200 km. E assim por diante. Tudo bem? Para encerrar, a última coisa que eu gostaria de falar é a seguinte. Existem escalas maiores e escalas menores, certo? A escala maior é aquela, ó, por exemplo, vamos pensar que isso aqui é um drone. Eu estou mais próximo da superfície. Estando mais próximo da superfície, eu vejo uma área restrita. Eu só vejo próximo ao estádio Mané Garrincha. Eu não vejo o entorno do estádio. Eu não vejo o bairro do estádio. Só vejo o estádio e a rua da frente. Se eu for voando e me distanciando, eu começo a ver o entorno do estádio. Se eu for ficando mais distante, eu nem vejo mais o estádio. Eu vou perdendo detalhes e eu vejo mais área. Quanto maior a escala, mais detalhes, menos área. Eu não tenho entorno. Quanto menor a escala, menos detalhes, maior a área. Aqui eu consigo ver os oceanos, a América, o Brasil. Mas eu não vejo detalhes, eu não vejo mais o estádio. Certo? Por que isso acontece? Olha só. Nesse mapa, a escala é 1 centímetro equivale a 10 mil centímetros. 10 mil centímetros também pode ser conhecido como 100 metros. Então a realidade foi reduzida, para caber nesse mapa, 10 mil vezes. 10 mil vezes a realidade cabe em 1 centímetro. 10 mil centímetros cabem em 1 centímetro. Agora, nesse mapa, olha só a redução. A redução é maior. 62 milhões de centímetros cabem em 1 centímetro. A redução é maior. Se eu tenho uma área maior dentro de 1 centímetro, eu tenho poucos detalhes sobre essa área. Se eu tenho uma área menor dentro de 1 centímetro, eu tenho uma área menor, porém com mais detalhes. Escala maior, mais detalhes. Escala menor, menos detalhes. Menos redução da realidade, porque eu estou mais próximo, mais detalhes. Mais redução da realidade, porque eu estou mais distante, menos detalhes. Galera, eu espero que não restem dúvidas sobre esse assunto. Eu vou tirar as dúvidas de vocês que restarem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.